Olá, tudo bem? Muito bom estar com você aqui mais uma vez neste Evangelho da Graça. Nosso objetivo é sempre trazer a palavra de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. E nós queremos contar com você para isso. Portanto, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para que você possa sempre receber notificações das nossas postagens. Nós temos falado das parábolas de Jesus e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma das 3 parábolas que ele contou de maneira sequencial, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Diz assim: os 2 primeiros versículos falam do porquê das 3 parábolas. Diz o versículo 1 e 2 que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola, ela nos revela algo maravilhoso. Desde o princípio, quando nós lemos aqui o versículo 1 e 2, que nos fala que os pecadores, os publicanos e também os pecadores, não descreve qual era o pecado, mas gente, portanto, reconhecidamente pecadora, a gente poderia chamar assim de marginalizados. Eu queria trazer para você uma pequena comparação. Os publicanos, se a gente fosse comparar nos nossos dias, eles seriam com aquela corja que as pessoas não querem se misturar. Pensa talvez aquele político extremamente corrupto, que você tem certeza que roubou, desviou, tomou de muitas pessoas. Assim era visto os publicanos. Também, os pecadores, quem eram esses pecadores? Talvez aqui no meio desse grupo denominado pecadores estavam as prostitutas, estavam também aqueles que serviam ao Império Romano, que para os judeus era um pecado sem perdão, ou outras pessoas com algum tipo de vício social. No entanto, essas pessoas, essa multidão, ela ia até Jesus, ela rodeava Jesus para o ouvir. Às vezes a gente fica pensando, por que é que a igreja hoje prega e os pecadores não ouvem? Eu acredito que a igreja precisa parecer com Jesus. A história de Jesus é marcada por esse fato. Os pecadores iam até ele para ouvi-lo. E ouvindo, tomavam uma decisão e mudavam suas vidas. Eu acredito que a igreja não é ouvida porque ela se parece pouco com Cristo. Mas Cristo, ele conta estas 3 parábolas, e hoje nós vamos ver a primeira delas, com o fim de dar uma resposta aos religiosos, porque os fariseus ficavam indignados com aquilo. Já que Jesus falava da parte de Deus, por que então esses pecadores, esses publicanos, pecadores, gente da pior espécie, o rodeavam? E eles diziam: este recebe pecadores e tem intimidade com eles, come com eles, convive com eles. Então, Jesus propõe essa parábola.
É uma parábola que não sei se você teve a oportunidade de crescer em um ambiente cristão. Se você cresceu, com certeza você ouviu bastante, cantou bastante sobre essa parábola. Ela é muito ensinada para crianças, né? A história do pastor que busca a ovelha que se perdeu. E a história é a seguinte que Jesus conta. Qual dentre vós, é uma pergunta, é o homem que, possuindo 100 ovelhas, então vamos pensar neste caso, né, hipotético, 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Preste atenção. Se você tem 100 ovelhas, ao contar percebe que uma se perdeu. Você ainda tem 99. E você está em um local não apropriado para deixar as ovelhas. Porque a ovelha é um animal extremamente dependente. Eu já li sobre pastores que cuidam de ovelhas, né? Não no sentido espiritual, mas pastores de ovelhas mesmo, um animalzinho lá chamado ovelha. E já li sobre as dificuldades que eles têm. A ovelha é um animal muito desobediente, ao mesmo tempo parece que não pensa direito. O local onde ela pasta tem que ser limpo, porque senão ela come a grama com pedras e tudo mais. Quando o pastor vai levar para beber água as ovelhas, ele tem que controlar, porque senão uma empurra a outra e acabam ali se afogando. A ovelha, quando ela se perde e está com medo, já li também sobre isso, ela não emite nenhum som. Diante de um predador, ela apenas fica imóvel. Portanto, é um animal extremamente frágil e extremamente trabalhoso cuidar. Então perceba, uma se perde e aquele pastor, ao contar, percebe que ainda tem 99 ali com ele, mas vai em busca da que se perdeu, deixando as 99 no deserto. Se a gente pensar nesse caso, em termos econômicos, vamos pensar aqui na que a atividade de criar ovelhas era uma atividade econômica daquela época. Não valia a pena o risco, porque ao procurar a que se perdeu, você poderia perder as 99. No entanto, a história conta que aquele pastor deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu. E achando a que se perdeu, ele não a disciplina, ele não abate. Diz o texto que ele a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Faz uma festa porque achou a ovelha. Gasta mais do que o valor da ovelha, porque havia achado a ovelha. Perceba que nas contas humanas, esse negócio de buscar a que se perdeu nunca vale a pena. No versículo 7, terminando a parábola, Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui que está exatamente o ensinamento de Jesus. Lembra lá do contexto que eu falei? Os 2 primeiros versículos que nós lemos? Os pecadores iam até Jesus para ouvi-lo. E os religiosos, fariseus, que se achavam justos, ficavam indignados, dizendo: esse homem não pode ser de Deus, porque ele recebe pecadores e não só os recebe, mas também convive com eles, come com eles, cria laços com esse tipo de gente. E o que essa história tem para nos contar, o que Jesus veio mostrar aqui nessa história, é que ele é exatamente o pastor que veio buscar a ovelha perdida. Mas por que então ele deixa 99 no deserto? Aquelas ovelhas estavam seguras? Não. Mas elas se sentiam seguras. A questão é, os fariseus que julgavam os pecadores que iam ouvir Jesus, eles eram justos? Não, mas eles se achavam justos. Na verdade, todos nós
somos enfermos. Todos nós fomos contaminados por uma doença chamada pecado. Porém, só há cura quando o doente ele cai em si e percebe que precisa do remédio chamado Jesus. Se alguém não se sente doente por causa do pecado, se alguém se sente justo, não tem como salvar, porque não tem como salvar alguém que acha que não tem pecado. Não tem como curar alguém que acha que não está doente, que não está enfermo. E é por isso que Jesus diz que há maior júbilo no céu por um pecador, por alguém que reconhece a sua falibilidade, a sua fraqueza, a sua insignificância, e que se arrepende, tem tristeza, não tem prazer na sua condição, do que por 99 hipócritas que se acham justos e que fazem uma cena e que tentam transparecer aos outros homens que são o que não são. Porque, na verdade, o que Jesus disse, ele disse de modo até, vamos dizer, irônico. Porque não há um justo nenhum sequer, as Escrituras dizem. Quando ele fala dos justos que não necessitam de arrependimento, qual é o ser humano? Se não há um justo nenhum sequer, logo todo homem precisa de arrependimento. E se você acha que você é melhor e que você está na condição até mesmo de julgar as pessoas que estão fora do seu grupo religioso, os fariseus eles tinham meio que uma sensação ali de ovelha, né? Não, se nós estamos aqui nesse grupo religioso, nós estamos salvos, nós estamos protegidos. Mas quem salva a ovelha é só este pastor. A salvação que nós precisamos é uma salvação que no cálculo matemático não vale a pena. Não vale a pena pagar o preço por ela, mas Cristo resolveu pagar. Ele nos ama de maneira incondicional. Que alegria para nós podermos ter essa consciência. Você se sente uma ovelha que se perdeu e que foi salva por Cristo? Se você se sente assim, alegre-se, porque o céu também se alegra com o seu arrependimento e com a salvação que você obteve um dia por Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar você e que a salvação desse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas esteja sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares e das pessoas que você ama.